minha telinha aí, né? Sim. Eu tô vendo. Tá vendo não, Kevin? Tô vendo. Ah, tá, beleza. Então, esse paper, ele vai ser publicado na Insect Biochemistry Molecular Biology, tá? Vai sair daqui a pouco. É numa edição especial que vai ter só coisa de metabolismo de lipídio. Tá? Então vai ser bem legal de ver esses artigos. E aí, esse artigo publicado pelo grupo do Beller, eu não vou falar esse nome aqui, porque eu não sei falar. E o título do artigo está nesse formato, porque ainda não, quando eu peguei o artigo para apresentar, ainda não estava naquele formato de artigo final, tá? Então, não tinha um título bonitinho. Então, o título é CG32HO3 is the Phi homologue of LDAF1, which influence lipid storage in vivo. Esse é o abstract. The sapin protein is a conserved key component in the biogenesis of lipid droplets, LDs. Recently, a comparison between human sapin and the lipid droplet assembly factor 1, LGAF1, was described. LGAF1 physically interacts with sapin, and the holo complex safeguards regular LD biogenesis. The function of LDAF1 proteins outside mammals is less clear. In yeast, the lipid droplet organization, LDO proteins, which also cooperates with sapin, are the putative homologues of LDAF1. While certain functional aspects are shared between the LDO and the mammalian LDAF1 proteins, the relationships between the proteins are under debate. Here, we identify the Drosophila melanogaster protein CG32H03, which we renamed to DMLDAF1 as an insect member of this protein family. DMLDAF1 decorates lipid LDs in cultured cells and in vivo, and the protein is linked to the fly and mouse sapin proteins. Altering the DMLDAF1 abundance affects LD size, number, and overall lipid storage amounts. Our results suggest that the LDAF1 proteins still fulfill an evolutionary conserved function in the biogenesis and biology of LDs. Então, na introdução, o grosso do paper vai ser olhar em Drosophila o ortólogo dessa proteína aqui que tem em mamífero, tá? LDAF1. Então, o que ele fala aqui na introdução, que as gotículas de lipídio são as principais organelas para estocagem regulada de lipídio, tá? Então, os lipídios eles não são acumulados de modo desorganizado na célula, nem poderia, porque os lipídios são hidrofóbicos, eles não vão conseguir se misturar no meio hidrofílico do citoplasma. Então, eles são estocados nessas organelas, são as gotículas de lipídio, que tem uma monocamada de fosfolipídios em volta dos lipídios neutros. Então, as cabeças polares dos fosfolipídios fazem interação com a água do citoplasma, e os ácidos graxos ficam voltados para o centro, onde você acumula triacilglicerol e colesterol éster. E tem várias proteínas que ficam em volta dessa gotícula de lipídio, que são importantes para a síntese e degradação daqueles lipídios, estocagem e liberação daqueles lipídios, tá? E para a montagem dessa gotícula tem diversas proteínas importantes. Então você tem as seipinas, que estão presentes em vários organismos, leveduras, mamíferos e insetos. E você tem essa família de proteínas que em mamíferos é chamada de LDAF1, em leveduras são chamadas de LDO, que ele fala lá no abstract, tá? Eu não sei se tem aqui. Então, a LDAF1 é Lipid Droplet Assembly Factor 1, então seria o fator de montagem da gotícula de lipídio 1.
E essa outra proteína de levedura seria Lipid Droplet Organization, a organizadora de gotículas de lipídio, mas são a mesma proteína, tá? É a mesma família de proteínas evolutivamente correlacionadas. E aí ele fala que você ainda não tinha nenhuma descrição de uma proteína dessa família em insetos. E é isso que ele vai olhar no paper dele. Então a hipótese que ele quer comprovar é que esse gene aqui que tinha esse código, CG32803, é a LDAF1 de Drosophila. Então ele vai fazer análise de bioinformática, expressão gênica e genética funcional para conseguir comprovar essa hipótese. Beleza? Tá. A primeira coisa que ele fez, ele vai ver a expressão desse gene dependendo da situação com que ele está olhando lá o bicho, tá? Então, primeiro ele vai pegar a célula, tá? Então ele pega dois tipos de célula, essa KC167 e a S2R+, tá? São células de inseto. E ele vai medir a expressão do gene, tá? Então faz PCR em tempo real para medir a expressão do gene que ele está querendo medir, que é o CG3, que ele já está chamando aqui de LDAF1. A diferença no que ele faz é o seguinte, ele vai colocar... uma coisa importante, aqui ele não está mostrando o controle, tá? Então ele está falando aqui que ele vai colocar essas células no meio de cultura com ou sem ácido oleico, que é um ácido graxo. Então é como se ele desse uma dieta rica em gordura para a célula, tá? Ele não está colocando o controle aqui, tá? Então o controle seria 1, tá? Então seria uma linha aqui, ó. Ele não coloca. Então aqui, em cinza claro é 6 horas e em cinza escuro 24 horas depois que ele colocou o ácido oleico no meio de cultura. E dá para ver que nos dois tipos de célula, em 6 horas você já tem um aumento. Tá? Então, 6 horas você já tem aqui 20% mais de expressão nessa célula aqui, e aqui você tem 40% a mais de expressão, tá? Em 24 horas isso se mantém, tá? E aqui nessa outra célula aqui na S2 você tem até um aumento que é um pouco maior até, tá? Então essa expressão é induzida quando você coloca a célula no meio com ácido oleico, tá? Aqui ele vai ver no C, ele vai comparar se você tem diferença de expressão entre machos e fêmeas, tá? E aí não tem diferença. Então aqui seria o controle, tá? O 1, então não tem diferença entre machos e fêmeas. Eu não sei porque está fazendo essa linha aqui. E no D ele vai comparar a expressão dessa proteína na larva inteira com a expressão só no corpo gorduroso. E aí dá para ver que você tem um aumento, aqui o 1 seria a larva inteira, e aí se você compara com a expressão só no corpo gorduroso, você vê que o corpo gorduroso tem em média 2,5 vezes mais expressão do que a larva inteira. Então você tem um enriquecimento da expressão desse gene no corpo gorduroso. Tá? Então isso deve ter um vídeo com metabolismo de lipídio. Aí aqui ele vai fazer microscopia para ver a associação, para ver a localização, onde que essa proteína vai estar localizada, tá? E aí ele faz umas brincadeirinhas aqui, que ele coloca essa proteína expressa, então, nas células, essas proteínas, a LDAF1, ligada a GFP, tá? Então vai ficar fluorescente verde, tá? Então aqui no A ele cora DNA, tá? Então a marcação de DNA aqui, tem azul, tá. Bom, azul não, né? Ele vai botar azul depois, mas na microscopia de fluorescência é tudo só luz, né? Só fluorescente. Ele marca as gotículas de lipídio com NIRAD, então fica as gotículas de lipídio marcadinhas aqui. E o verde, então o GFP, vai estar a marcação da LDAF1. E você consegue ver aqui que você tem a marcação fica bem boa. Não, ela está espalhada para o citoplasma de modo geral, mas você consegue ver uma marcação bem intensa em volta da gotícula de lipídio. Tá? Aqui também. Independente do que você faz. Aqui ele só colocou a posição da GFP trocada, tá? O no início ou no final, e não faz muita diferença.
ela aparece na gotícula de lipídio, independente do que ele faz. Tá? O que ele faz aqui? Já esqueci. Tá. Aqui ele vai fazer que ele vai ver, então, vai fazer uma brincadeira de colocar coisas, proteínas diferentes, tá? Então ele vai colocar proteínas de levedura, então aquela LDO, tá? Aquelas LDO, ou a proteína humana, tá? Marcadas em verde, e ele vai colocar a proteína da drosófila marcada em rosa, que é esse M-cherry, tá? Então uma marcação fluorescente rosa. E de novo ele bota o DNA, as gotículas de lipídio, a proteína verde, que são essas aqui, e o cherry. E você vê que elas se associam junto, tá? Então elas estão no mesmo local. Então se você olhar, sempre que você coloca LDO ou a proteína humana, ela aparece as marcações nas gotículas de lipídio, e a proteína de drosófila aparece a marcação nos mesmos pontos. Tá? Então se você olha aqui, elas estão verde e rosa estão sempre nos mesmos locais. Tá? Então isso indica de que elas têm pelo menos uma localização igual. Se colocar elas juntas, elas participam junto. Se elas são tão parecidas, devem ter uma função igual, então elas estão associadas no mesmo ponto. Tá? Então a conclusão que ele chega é que, de fato, a proteína de drosófila que ele está olhando é associada à gotícula de lipídio. O que ele vai fazer agora é fazer a expressão da proteína de drosófila em células humanas ou em células de levedura. Então agora ele vai pegar, antes ele tinha colocado a proteína de levedura e humana em células de drosófila. Agora ele vai fazer o contrário, vai pegar a proteína de drosófila e colocar em células humanas ou células de levedura. Aqui é célula humana no A, tá? Então tem o DNA, ele colocou a proteína dele marcada em amarelo, tá? Então é proteína fluorescente amarela. As gotículas de lipídio estão marcadas em vermelho, e aqui dá para ver que quando você tem a presença da sua proteína, porque nem sempre a célula expressa, né, eu não pego o plasmídio, ela está associada com as gotículas de lipídio. Então você pode ver que fica amarelinho aqui, porque você junta vermelho e verde. Tá? Então elas estão associadas na gotícula em células humanas. E você vê a mesma coisa quando você expressa a sua proteína de drosófila em verde, e você coloca proteínas associadas com a gotícula de lipídio em levedura em vermelhinho ou rosinha, que é o M-cherry, tá? Então ele bota aqui ERG6 e PDR16, que são proteínas em leveduras, estão associadas com gotículas de lipídio, tá? E se vocês olharem, elas estão sempre na mesma localização. Tá? Então você vê aqui quando você tem aqui, ó, bastante GFP aqui, ó. Onde você tem muita GFP, é onde você também vai ter muita associação da M-cherry, tá? E não está em todas, mas ela aparece sempre nas gotículas de lipídio. Tá? Aqui, ó. Aqui, por exemplo. Então fica bem marcadão. Então você tem sempre, essa proteína de drosófila tá funciona igual se você coloca em célula humana ou célula de levedura, mostrando que a função ou localização é conservada evolutivamente. Agora ele vai quebrar essa proteína em alguns pedaços, vai expressar pedaços diferentes da proteína e ver qual pedaço é necessário para ela se localizar na gotícula de lipídio, para tentar fazer uma relação da estrutura com a função, tá? Então aqui ele mostra o que ele vai fazer. Então aqui a proteína inteira ela tem 213 aminoácidos. Ele vai fazer três construções, tá? Uma construção que vai de 1 até 71 aminoácidos, que é esse pedaço N-terminal aqui. Ele vai pegar o pedaço C-terminal, que é esse pedacinho aqui, e ele vai pegar o pedaço N-terminal mais essa região do meio, tá? Então, ele vai comparar aonde que essa proteína vai parar.
de novo, ele vai expressar a proteína dele com a marcação verde, tá? Então, quando ele coloca a proteína inteira, que é essa aqui de cima, ela aparece lá na gotícula de lipídio, belezinha, tá? Quando ele tira a região N-terminal, quando ele tira a região N-terminal, quando ele coloca só a região N-terminal, ele perde essa marcação, tá vendo? Aqui está a gotícula de lipídio, mas ela não aparece mais. Eita, caramba. Ela não aparece na gotícula, ela aparece dispersa pelo citoplasma. Você consegue ver tudo verde aqui em volta, você não consegue ver essa marcação redondinha aqui em volta bonitinha. Então, se você tira essa região aqui, essa região é importante para localização gotícula de lipídio. Se ele coloca só esse pedaço aqui, tá? Esse pedaço aqui do meio, ele consegue ver a marcação. Tá vendo? Ela fica marcadinha em volta das gotículas de lipídio. A foto não está tão boa, mas você consegue ver bem diferente dessa aqui de cima. Tem a marcação nas gotículas. Se você coloca só esse pedaço aqui, você também não consegue ver marcação. Ela fica dispersa pelo citoplasma. Então a conclusão que ele chega é que essa região aqui do meio... Deixa eu... Tá embolado? Só essa região aqui do meio, que é a região que ele fala que é uma região hidrofóbica, é a região importante para a associação gotícula de lipídio. Então, se você coloca só a região N-terminal, você não tem associação, que é esse aqui. Se você coloca só a região C-terminal, você também não tem associação. Então, você precisa da região do meio, que é a região hidrofóbica, para que a proteína se associe à gotícula de lipídio. Tá? Então, a região central é essencial para a função da proteína. Aqui, ele vai fazer um ensaio de ligação, né, de colocalização. Então, primeiro ele faz uma microscopia. Que ele meio que já tinha feito, tá? Então, ele coloca as gotículas de lipídio aqui. Aqui a ceipina em verde e a proteína dele em vermelho, e você vê que ele colocaliza, tá? Quando você coloca... Ah, não tinha feito ceipina, não, desculpa. Ele tinha feito antes com a proteína de mamífero, tá? Agora o que ele vai fazer ele sabe que em mamífero, essa proteína LDAF1 de mamífero interage com ceipina, tá? Ele quer ver se a mesma coisa acontece com a proteína de drosófila, tá? Aí ele vai colocar a ceipina de mamífero em verde e a proteína dele de drosófila em vermelho, e ele vê que você tem uma colocalização, tá? Você consegue ver que onde você tem aqui essa parte amarela, principalmente, é onde você tem mais colocalização. Então as duas estão na gotícula de lipídio, as duas estão interagindo, estão próximas, tá? Então elas colocalizam, isso não quer dizer que elas interagem, elas só podem estar uma perto da outra. Aqui ele fez esse ensaio para ver aqui tem uma porcentagem do controle, tá? De novo o controle está aqui no 100%, então dá para ver que não tem diferença entre essas barras. O que ele faz é medir a interação entre a proteína, a LDAF1 de drosófila com a ceipina de drosófila, e elas interagem. E aqui a mesma coisa que ele tinha feito em cima, a LDAF1 de drosófila com a ceipina de mamífero, elas interagem também. Então, independente da ceipina que você coloca, pode ser de mamífero ou de drosófila, elas continuam interagindo. Tá? E aqui ele vai medir a interação. No C, estava dando um gráfico só das interações que ele fez. Então, o que está marcado aqui com a linha preta, tá? A linha cheia, é quando interage. Então, a proteína de drosófila interage com a ceipina de drosófila e interage com a ceipina de mamífero, tá? Isso aqui são as outras proteínas de levedura ou de mamífero que interessam muito para a gente. Bom, interessa porque bom, então deixa eu voltar aqui. A de drosófila, a LDAF1 de drosófila interage tanto com a ceipina de drosófila quanto com a ceipina de mamífero.
A LDF1 de humano só interage com a cepina de humano, ela não interage com a cepina de drosófilo. É a mesma coisa de levedura. De levedura só interage com o humano, não interage com a de drosófilo. Se ele pega aquelas proteínas que ele pegou os pedaços, tá? Ele vê quem interage com quem. A proteína que só tem o N terminal, ela não interage com a cepina de drosófilo, mas interage com a cepina de mamífero. A proteína que tem só a parte final só interage com a cepina de mamífero. E aquela que tem a parte do meio, que era importante para se localizar na gotícula de lipídio, interage só com a cepina de drosófilo. Então, aquela parte central, deixa eu voltar aqui. Vou explicar. Essa parte central aqui, então, ela está lá na gotícula de lipídio, talvez também pode ser uma hipótese, é porque ela interage, só quando você tem região central, é que ela consegue interagir com a cepina, por isso que ela está presente lá. Tá? Catherine, o que é N e C terminal? A gente fala isso para facilitar. Então, quando eu tenho uma proteína, deixa eu apagar aqui. Quando eu tenho uma proteína, tipo essa aqui, tá? As proteínas são feitas de aminoácidos, tá? Então elas têm ligações peptídicas. Um aminoácido, ele é chamado disso porque ele tem uma região, numa ponta, uma região amino, e numa outra ponta, uma região ácida, que é uma carboxila, tá? E você vai sempre ter interação de uma carboxila, de um aminoácido anterior, com a região amina do outro aminoácido. Então vai formar uma ligação peptídica, tá? Então sempre vai ter numa ponta, na ponta inicial, vai ter uma amina livre, porque é o primeiro aminoácido, não tem ninguém para interagir com ele, senão se você tivesse ele seria o segundo. E o último aminoácido tem uma carboxila livre, porque ele é o último aminoácido, tá? Então como você vai ter sempre assim, tá ruim de escrever, você sempre vai ter N, C. Então esse aqui é um aminoácido, tá? Interage com N, ele vai ter outro C, aí interage com N, interage com C. Bom, esse bloco aqui é um aminoácido, né? Esse aqui é outro. Aqui, isso aqui é ligação peptídica. Então, no final, bom, esse C e esse N vão sumir, porque eles vão estar ligados um no outro. No final, o que você vai ter é um N, um monte de ligação peptídica e um C. É por isso que a gente fala que essa região do início da proteína é uma região N terminal, ela termina com N, é o início da proteína. E essa região final da proteína é uma região C terminal. O que define o que é N, o que é terminal, o que é o início ou o final, é você. Você diz assim, até o aminoácido tal é o início, até o aminoácido tal é o final. Normalmente você tem outros domínios aqui que interagem com outra coisa. A gente fala assim, a região N terminal dessa proteína, esse pedaço aqui você tem um domínio X. Aí, então você vai falar desse pedaço aqui como um domínio X. Certo? Então, nesse caso aqui, o que eu estou falando, entendeu? Então, nesse caso aqui que eu estou falando isso aqui eu chamo de N terminal, porque não tem nada aqui, esse aqui é o C terminal, porque não tem nada, e esse pedaço aqui do meio que sobrou é o tal do domínio hidrofóbico. Ele está chamando aqui. Então, eu poderia falar que essa região aqui tem 3 regiões, tem a região N terminal, um domínio hidrofóbico no meio e uma região C terminal. Tá? Beleza. Aí agora ele vai fazer... Tá, ele olhou muito de estrutura. Se eu tiro um pedaço da proteína, onde é que ela vai? Ela está ligada no gotícula de lipídio, se interage com ceipina, não interage. Ele vai olhar a função da proteína. Então, fazer superexpressão dessa proteína aqui em células de drosófilo e ver o que acontece. Essa microscopia está super bonitinha, colorida, linda. Então, ele vai colocar... superexpressar a LDAF1 de drosófilo e colocar no meio de cultura ácido oleico. Desculpa, ácido oleico, mas ele vai marcar com NILE-RED e vai olhar as gotículas de lipídio em vermelho, tá? E ele vai colocar ácido oleico no meio de cultura para estimular a formação dessas gotículas de lipídio. Tá? Então ele coloca diferentes quantidades, ele vai no meio de cultura de 200 micromolar até 800 micromolar de ácido oleico. Tá? E aqui o que ele está medindo aqui embaixo, baseado nessas microscopias,
é a estocagem de lipídio. Então, está olhando o quanto da célula está ocupado por gotículas de lipídio em relação à área total. Tá? Então, a porcentagem de célula, quando você olha a imagem, qual é a porcentagem da célula que está ocupada por gotícula de lipídio. Tá? E aí ele vê que tem uma coisa engraçada, pelo menos, tá? Quando ele coloca, então aqui a barrinha cinza é a célula controle, a barrinha branca são as células que superexpressam LDAF1. Quando ele coloca pouco ácido oleico do lado de fora, você tem uma redução da quantidade de gotícula de lipídio, tá? Então aqui é a média, ó. Tem uma redução da quantidade de gotícula de lipídio quando ela está superexpressando. Conforme você aumenta a quantidade de ácido oleico no meio externo, você começa a mudar essa relação. Com 400 micromolar não tem diferença. Com 600 e 800, aí as células que superexpressam passam a ter mais. Então, o boxe branco está mais alto. Tá? Então, ele fala que você tem a superexpressão, ele nem fala que a superexpressão aumenta as gotículas de lipídio, mas altera. Porque quando você tem pouca quantidade de lipídios no meio externo, você tem menos gotícula de lipídio, mas se a quantidade de lipídio aumenta no meio externo, você passa a ter mais. Então, uma relação, uma curva em cima. E aqui ele vai fazer o contrário, aqui ele vai fazer um RNA de interferência, então ele vai inibir a expressão de LDAF1 para olhar o armazenamento das células. Ficou meio pequenininho aqui, mas o que ele faz aqui é o seguinte, então, ele está marcando, como ele não vai conseguir marcar mais nada em verde, porque ele está fazendo inibição, então tem pouca proteína, não vai ter marcação nenhuma. Então ele está marcando em azulzinho DNA e em vermelho as gotículas de lipídio, tá? Então ele coloca o controle e aqui embaixo as com RNA de interferência. Então dá para ver pela microscopia, vocês conseguem ver aí, um zoom aqui, que tem mais, conforme você tira a LDAF1, você começa a ter você tem mais gotícula de lipídio quando ela não está presente. Tá? E aí ele olha aqui o tamanho, a quantidade na área que está sendo ocupada, e ele faz aqui por tempo, né? Então em 5 minutos não tem diferença, em 10 minutos você já começa a ver, quando está exposto o ácido oleico, em 10 minutos você já tem mais gotícula de lipídio com RNA de interferência. Isso vai aumentando conforme você vai vendo a curva. O boxe branco está sempre acima do controle. Então, quando você tira essa proteína, a célula fica mais gordinha. E aqui ele está medindo o diâmetro da gotícula de lipídio, que ele viu a área, tá, que estava ocupada, que ele está vendo ele pega cada gotinha no microscópio e mede o diâmetro, e ele vê também que você tem um aumento significativo das gotículas de lipídio quando você faz o RNA de interferência. Como assim, torno hidrofóbico, Catherine? Na imagem anterior. O vermelho. Não, isso aqui é gotícula de lipídio. Está marcado em vermelho. Ele coloca um lipídio fluorescente vermelho, ele marca ali, tá? Então, o que ele está medindo aqui, na verdade, é o quanto da célula está ocupada por vermelho, tá? Quão vermelha a célula está, no final das contas. E aqui ele está medindo o tamanho das bolotas vermelhas que aparecem na célula. Beleza? Ah, sim. Eu pensei que estava em torno do DNA ali. Não. O DNA acaba ficando em torno do DNA, porque no DNA você não tem gotícula de lipídio. Como a célula começa a ficar muito cheia de lipídio, ele começa a se ocupar em volta do citoplasma, e aí você parece que está em volta do núcleo, mas está em volta do núcleo, não tem mais muito espaço para ela ficar, na verdade. Eu estou ocupando o citoplasma inteiro. Se você desse um zoom maior aqui, não sei se vai ficar bom de ver, não dá. O máximo de zoom que dá para dar. Se você vai ver que ela não está associada ao núcleo, ela só porque ela está ocupando o espaço inteiro mesmo. Isso aqui é em célula. É verdade. Tá? Isso aqui é em célula, agora ele vai fazer em vivo, tá? No corpo gorduroso das moscas, tá?
Então ele vai super expressar, então ele vai usar um sistema Gal4AS, tá? Então ele coloca um Gal4 que expressa no corpo gorduroso e isso regulando a superexpressão de LADF1, LDAF1, tá? Aqui você está colocando esse tag, esse HA é um tagzinho que ele coloca para ele ter um anticorpo anti-HA. Então, essa proteína vai vir com esse HA que a gente chama de flag ou tag, então uma bandeirinha que vem pendurada na proteína, você usa um anticorpo contra essa bandeirinha para você conseguir localizar sua proteína. Isso faz com que você possa ter um único anticorpo para localizar qualquer proteína que você quiser que ela tenha o flag. Então, isso é muito bom quando você trabalha com um organismo que não tem anticorpo comercial, tá? Mas que você consegue expressar proteínas. Então, aqui ele está marcando DNA. Aqui ele está marcando a proteína, então você consegue ver que ela está em volta da gotícula de lipídio. Tá? Aqui as gotículas de lipídio, tem gotícula de lipídio pra caramba no campo gorduroso. E aqui está em verdinho, você consegue ver que é a marcação em volta das gotículas. Tá? Então, essa é a microscopia. E aqui ele vai medir a quantidade de lipídio, tá? Quando ele superexpressa. Em larvas, ele não vê diferença, tá? Então aqui, branco é a larva controle, e aqui em cinza a larva superexpressando a LDAF1, você não vê diferença. Mas nas moscas adultas, fêmeas e machos, você vê uma redução significativa da quantidade de lipídio. Então, as moscas adultas, tanto fêmeas quanto machos, são mais magrinhas que as controle. Então, tem menos gotícula de lipídio. E é isso. Então, a conclusão que ele chega é que essa proteína que ele procurou lá no genoma de CG, blá, 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 de fato parece ser a LDAF1, porque ela consegue substituir as proteínas ortólogas em células de mamífero e em células de levedura. Então, funcionalmente, ela funciona como uma proteína desse tipo. E ela tem uma função no metabolismo de lipídio. Então, se você, tanto em células quanto em organismos vivos, se você muda a quantidade dessa proteína para cima ou para baixo, você tem uma mudança na quantidade de lipídio. Então, em vivo, se você superexpressa a LDAF1, você tem moscas adultas mais magrinhas. Em células, se você faz um RNAi, você tem células mais gordinhas. Então, parece que ela está negativamente associada com o acúmulo de lipídio. Quanto menos dessa proteína você tiver, ou quanto mais dessa proteína você tiver, menos gordinha a mosca vai ser. Tá? A única coisa que faltou aqui, faltou um RNAi com a mosca adulta, com a mosca inteira, para a gente ver o que ia acontecer, se dá de fato o contrário. Mas é uma proteína interessante associada com o acúmulo de lipídio. E eu não tinha visto essa proteína, até onde eu sei, não tinha visto essa proteína aparecer em nenhum screening para obesidade endrosófica. Então seria um alvo novo para se estudar em outros organismos, por exemplo. Beleza? Sim, perfeito. Perguntas? Eu não tenho perguntas. Nem eu. O Matheus dormiu. Não, tô aqui. Tô tranquilo também. Beleza. Então tá bom. Catherine te apresentar na sexta pra gente. Então vocês podem, sexta-feira? Meio-dia? Sem problema. Eu acho que eu posso sim. Eu acho que eu também posso. Eu tô tentando lembrar se eu tenho alguma coisa, mas eu acho que não. Tá. Então, a princípio, a Catherine vai apresentar o que ela tá devendo na sexta, meio-dia. Beleza? Isso. Beleza. Obrigada, Show. pessoal. Nada. Deixa eu fazer uma pergunta. A Kathleen voltou pra lista, então? Sim. Aí agora quem tá apresentando? Eu, você, Matheus e Kathleen. Eu vou refazer, porque eu vou entrar de férias daqui a pouco. Eu vou refazer a lista e eu mando para vocês. Porque depois do. Tem semana que vem que apresenta, Matheus. Não.
Não sei quem apresenta semana que vem, mas semana que vem alguém apresenta e aí tem férias. Eu vou fazer uma lista nova depois, pode deixar. Você vai disponibilizar a lista? Eu vou mandar para vocês, eu vou fazer. Mas a gente vai ter 2 semanas de folga. Então tá bom. Uhul! Beleza? Beleza. Beleza. Demorou. Fechou, então. Tá, mas semana que vem tem turno, tá? Na folga só depois na outra semana. Sim, senhor. Tá bom. Valeu então, pessoal. Beijo, beijo. Tchau, Tchau. galera. Beijo. Tchau, falou. Tchau, gente.